pedir a gentileza aos amados que estão ali, sentem aqui. Aos amados que estão lá, sentem aqui. Vamos sentar todos juntos. Ô Luiz, por favor também, hoje pode ficar à vontade, que dá pra gente ver bastante daqui. Já guardou. Vamos ver o Luizinho aqui, né? Parou a dor? Essa dor deve ser terrível, né? Olha que gostoso, hein? Hã? Eu não sei se vocês sabem, mas o Evangelho nos ensina que Jesus, ele falava assim com os seus discípulos, ceava junto com eles. Na grande maioria das vezes, suas palavras foram em momentos de ceia. Se nós olharmos quando ele está na casa do cobrador de impostos, a primeira coisa que ele fala: hoje eu vou cear contigo, eu vou comer com você. Se a gente seguisse ao pé da letra muitas coisas, e até porque não dá para seguir ao pé da letra muitas coisas, se a gente for entender isso, como é que a gente entenderia Apocalipse se a gente seguisse ao pé da letra? Olhar João falando de dragões que gospem fogo. Eu sei que o ano que vem vai sair o filme Godzilla, o 2, e lá vai ter um dos dragões, mas eles não existem. Estão nas nossas imaginações, nas lendas, nas fábulas. E você imagina que João usou uma fábula para falar, talvez de um avião que estivesse atirando, jogando suas bombas, e era isso que ele via. Imagine que Jesus, ele chegou ao ponto de se relacionar com as pessoas num dos momentos que são mais íntimos a nós. Comer juntos, beber juntos. E comer junto você descobre o tamanho, às vezes, até da educação da pessoa, não é? Sim ou não? Como ela come, como ela se porta. E a regra da ética e da educação, e eu tive a grande oportunidade num seminário de ter essa aula com uma das professoras que mais marcou a minha vida, que foi Dona Aimee, e ela, Dona Aide, a Dona Aide, ela deu a nós essa questão de como sentarmos à mesa, como usarmos os garfos, as facas, quais eram os pratos, como uma mulher tinha que se sentar. Ela ensinava isso na nossa classe. Era tão lindo isso, porque hoje não existe mais. A ética, o respeito se perdeu. E eu acho que vai muito de nós. Por quê? Porque não comemos mais juntos como antigamente, comemos. A gente não come nem dentro da nossa casa com os nossos familiares mais próximos. É muito difícil a gente ver os almoços familiares de domingo. Eu me lembro como era na minha casa, há muitos anos atrás, com a minha mãe, em que ela fazia a macarronada, a tradicional macarronada de domingo. E sentávamos junto à mesa e seguia um rito. Salada, era mais simples na minha casa, era uma saladinha, e vinha lá o macarrão de bolonhesa, sempre foi. Eu falava para ela tirar a cebola, que eu não gostava do molho. E logo após ela fazia sempre um pudim, ou ela comprava um quindim. Só para avisar, quando você me convidar para almoçar na sua casa, eu amo quindim. É o doce que eu mais gosto. Mas eu fico imaginando como era na época de Jesus.
E eu me propus, nos próximos domingos, a gente estar junto. Coloquei o café aqui, porque o café é a nossa cultura. Eu fico imaginando que na cultura dos judeus, devia ser os pães sem fermentos. Não tenho muita ideia do que eles bebiam no dia a dia. Água, vinho, alguma outra coisa parecida. Mas eles bebiam e comiam juntos. Então eu vou pedir a um dos nossos discípulos, vou pedir ao Alex, que é o mais fortinho da nossa turma. Você é o mais fortinho da nossa turma. Sirva um café para quem deseja. Você será nosso João, nosso Mateus, nosso Judas. E não pense que é o Judas que traiu, tem o outro Judas. É. Não sei se o Luizinho, acho que pode tomar café, né? Você não gosta? Ah, pensei que você gostasse. Você vai tomar uma água? Ah, que bom. É bom, aprendeu, né? Eu tomo água, muita água. Muito. Não, pode tomar. Nós não estamos em casa? Certa forma. Sinto dizer que você vai passar mais tempo nessa nova casa do que na sua casa. Se você for para a casa que eu vou. Que eu vou para a casa que eu vou. Agora, se você não vai, não sei. Pode ser que eu vou. Você vai? Então, eu vou viver mais tempo lá do que aqui. Não é? Isso é lindo, ó. É assim que tem que ser, igreja. Sabia? É muito mais especial e importante, e às vezes a gente não entende isso na Bíblia, que essa comunhão, esse fato, por exemplo, da Patrícia mostrar, não sei se foi a unha ou foi o dedo, o que foi? Não, tudo bem, não tem problema. Não fale. Mas, por exemplo, eu olhar algumas mãos, eu descubro, por exemplo, se... Oh, obrigado, querido. Você vai tomar? Não? Não quer? Você não toma? Hã? Imagina que a conversa da unha é importante. Porque você descobre o gosto de uma mulher. Eu descobri o gosto da Patrícia na primeira saída que eu saí com ela. A unha dela toda trabalhada. Então eu percebi da vaidade e como ela gosta. Ela não é do tipo da mulher tradicional para as unhas. Que é só o vermelho ou só uma cor. Ela gosta de mais cores, não é? A gente descobre como são as pessoas, como são aqueles que nós vamos viver a eternidade. Jesus fez isso. Será que nós fazemos isso? Vocês já perceberam que nós... Você ama a pessoa que está aqui? Você ama essa igreja? E quando eu falo a igreja, eu falo o povo, tá? Porque o prédio... Eu tenho sonhado com outro prédio. Eu quero ir para um prédio diferente daqui. Quero mudar. Nós vamos mudar até o nome da igreja. Por quê? Porque eu quero uma igreja reconhecida pela comunhão dela. Porque o fato de chamar Deus é a palavra é uma apenas sugestão. Mas já pensou que a gente vai ser chamado
As pessoas vão olhar de fora e vão falar assim, eu quero aquela igreja que tem comunhão. Quem sabe um dia ela chama só a igreja da comunhão, ou só a igreja do Davi, só a igreja da Patrícia. Não tem problema. Porque na época de Jesus, eles chamavam a igreja de Jesus. Sabia disso? Eles chamavam. Por quê? Porque eles não tinham noção ainda de quem era Jesus. Imagina que aparece um cara do nada. Do nada. Anos e anos eles estão esperando o Messias. Mas eles não sabem que aquele é o Messias. Há uma trava, uma luta, uma guerra. E a esperança de alguns começa a surgir dentro do coração deles. Eles reconhecem que ele é um profeta, mas não sabiam que ele era o Filho de Deus. Eles reconhecem que ele estava formando uma nova igreja, mas não sabiam que ele era o sumo sacerdote ou o sumo pastor daquela época. Não sabiam, não tinham nem noção. Mas eles descobriram algo, que Jesus quebrou tudo aquilo que precisava quebrar de paradigmas para estar com aqueles que necessitavam estar. Porque Jesus sentava com cobradores de impostos, sentava com os fariseus, sentava com os saduceus, sentavam com os samaritanos, pessoas que eram relegadas na sociedade. Aliás, ele mais sentava com as pessoas que precisavam do que aquelas que não necessitavam. E eu digo para vocês, eu preciso demais sentar com vocês, porque eu preciso muito. E se eu preciso muito, eu quero que isso aconteça para todos nós, que a gente se torne cada dia mais verdadeiros irmãos. Porque falar que nós somos irmãos de fé é muito fácil, não é? Tem uma passagem de Jesus, quando eles correm ali e colocam um paralítico, diz a palavra de Deus lá em Marcos, se não me engano, capítulo 2, que os amigos do paralítico pegam e abrem, provavelmente, a telha, e colocam o paralítico lá, e estavam lá os fariseus, e aí Jesus vê a fé daqueles homens e daquele paralítico e diz, olha, os teus pecados estão perdoados. Na mesma hora veio dentro do coração daqueles que estavam ali para analisar Jesus, quem é este que pode dizer que os pecados estão perdoados? Só Deus pode. Na mesma hora, o Espírito que estava habitando em Jesus Cristo, que era o Espírito Santo, o comunica, olha, estão pensando isso. O revela. E Jesus fala assim, o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Eu acho que mais fácil é os teus pecados estão perdoados. Não é? Imagina se um paralítico entrar aqui, é mais fácil eu falar os teus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Qual é o tamanho da nossa fé? O que ele queria demonstrar? Que o primeiro passo é sermos salvos. O segundo passo é estarmos juntos. Nós precisamos estar juntos. Essa é a minha esperança. E essa seria, talvez, a palavra que eu quero falar com você hoje, que está em Colossenses, no capítulo 1. Alguém mais quer café? Isso é café de apaixonado, não é não? Não está gostoso? Tem alguém amando aqui. Isso é muito bom. Capítulo 1. Capítulo 1. Verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Senhor, te agradecemos. Pedimos que nós saiamos daqui um pouco mais juntos, numa dimensão diferenciada, Senhor, que só o Senhor pode nos dar. Obrigado, Pai,
porque eu amo tanto essas pessoas. Às vezes ficamos distantes, às vezes, Senhor, nos relacionamos através de um celular, através de uma fala escrita. Pai, mas como eu gostaria de ter a oportunidade, se o Senhor pudesse achar graça disso, de nos vermos mais, de estarmos mais juntos, de comermos juntos, de ceiarmos juntos. Nos ensina, Senhor, a poder, Senhor, viver aquilo que o Senhor nos ensinou. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Existe uma dimensão de esperança onde não é possível, na minha humilde opinião, que alguém em seu coração não consiga ter um mínimo de esperança. Porque sem a esperança a gente não existe. Sem esperança a gente não vive. Sem esperança nós caminhamos aos passos bem largos a uma depressão profunda que nos leva à morte. Porque fora o tempo, fora a idade, as consequências da nossa vida fazem com que em determinado tempo da nossa atitude, a esperança ela se perca. E aí quando eu paro para pensar a respeito disso, eu fico imaginando que a esperança ela nos dá um toque de aventura, não é? A esperança, ela nos dá uma forma profética da nossa própria vida. De nós profetizarmos algo que possa ainda acontecer, de nós profetizarmos algo que ainda nós podemos viver, de mudança, de transformação, de um manifestar-se do Espírito. E aliás, eu quero dizer para você que o que você tem aí é apenas uma cápsula, onde um Espírito está dentro dele. Nosso corpo é uma cápsula. Você é Espírito. Deus é Espírito. Nós somos um Espírito. E isso aqui em que nós vivemos, esse mundo terreno, ele vai passar e o Espírito, ele respira esperança. E quando nós paramos para pensar sobre isso, quando eu parei para analisar a respeito da nossa respiração, que é essa esperança, ele é algo involuntário. Por mais que nós desejamos ter cada vez mais esperança, as melhores esperanças são aquelas que são involuntárias, são aquelas que são metafóricas, são aquelas que elas aparecem do nada, no momento em que nós temos a dificuldade da nossa vida. Por quê? Porque a nossa vida, invariavelmente, tem alguns acidentes. E acidentes que são duros, acidentes que são complicados. Vídeo Luiz, que começou dizendo no culto, ele que queria ter uma conversa conosco. E eu acho que isso é importante, conversa. De falar o que Jesus está fazendo na vida dele nesses dias tão difíceis, de uma dor tão terrível. De passar noites num hospital. Quem já passou noite no hospital sabe como é ruim. E aí quando você está no hospital, qual é a esperança que você tem? Sair do hospital. E é involuntário. Por mais que você queira, você tem aquela coisa que vem dentro de você, eu não vejo a hora do médico chegar aqui para mim e falar assim, está liberado. É uma esperança. Involuntária. E muitas vezes metafórica, porque você sabe que aquela situação que está ali é difícil e talvez você não vá conseguir sair naquele momento. E aí eu parei para pensar e analisar e entender que a esperança, ela se manifesta como fé. Fé. Ela é uma determinação de situações, atitudes, coisas que nós acreditamos e buscamos. E nós vamos atrás a respeito disso, mas é interessante que a fé, ela batalha contra a esperança. Sabia disso?
E é bíblico. E quando eu olho para isso, eu vejo lá em Romanos, no capítulo 4, no verso 18, o pai da fé, Abraão, e que ele fala algo aqui, olha que o apóstolo Paulo fala, verso 18 em diante, o qual em esperança creu contra a esperança. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão nos mostra que a fé, essa determinação que ele creu no Senhor, ele cria na promessa de Deus, mesmo velho, mesmo sabendo que o seu corpo não tinha mais as mesmas condições, e ouvir uma palavra como ele ouviu, saia daí da sua cidade, saia da tua parentela, saia da sua riqueza. Abraão era rico. E aí eu pergunto a você, você que está com a sua vida situada, você tem seu emprego, você tem a sua casa, você tem suas coisas, e se Deus te pedir tudo isso, lhe faltará a esperança? Faltará. Não adianta você dizer para mim, não vai faltar, vai. Mas aí vem a fé, que determina para você acreditar em Deus, e ela volta a fazer com que você tenha esperança. Porque a esperança, ela pode sim ser adormecida na sua vida. A esperança, ela pode sim fazer com que as coisas se percam, porque você está passando esse acidente, essa luta. Mas eu quero dizer uma coisa para você: aqueles que têm fé se tornam guerreiros de Deus. Ela se insurge dentro de você, porque você acredita em Deus, porque Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Quando eu paro para pensar nisso, eu fico interessantemente pensando que a fé nada mais é de que um retorno para nós daquilo que parece invencível na nossa vida. Tem situações na nossa vida que parece que a gente não vai vencer. Um pouco antes do culto eu sentei ali, fiquei um pouquinho, depois eu vim ali e orei, depois chegou as irmãs ali e oraram. Quando você chegou, você orou? Eu falei com Deus, eu tenho minhas angústias, tem coisas que eu quero que mude na minha vida, parece que não tem fim, parece, só parece. Porque a minha fé não está no fim desse mundo. Minha fé está na eternidade com o Senhor. E aí quando eu penso nisso, aquilo que eu penso que parece não ter fim, já deixa de ser tão importante na minha vida e eu começo a ter novamente esperança. Sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? Mantenha a sua fé. Porque a fé, ela rasga a rocha. A fé, ela cava túnel para que você possa ver a luz no fim dele. Não é assim? Eu não vou discutir religião daqueles meninos que estavam presos na caverna. Porque muitos de nós podem falar assim, mas eles foram agradecer aos monges budistas
Eu tenho plena convicção que o nosso Deus teve participação crucial nessa história. Eu não sei se você sabe, uma das grandes voluntárias desse processo todo que estavam lá, desde o momento em que descobriram que eles estavam na caverna, era uma missionária cristã. E ela estava lá orando todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, de manhã, à tarde e à noite, de manhã, à tarde e à noite. E ajudando no que não podia e no que podia. Eu tenho certeza que Deus estava ali. E aí, quando eu falei dessa história do túnel, eu fiquei olhando da caverna, diz que eles estavam procurando lá os meninos, e o mergulhador, ele subiu para recuperar o fôlego, para dar uma aliviada. E um dos meninos viu ao longe a luz dele. Não foi perto. E aí os acharam. Plano de Deus. No meio da caverna, no meio da escuridão, eles conseguiram ver a luz. Fé é isso. Hoje pode parecer que os impossíveis humanos estão na sua vida, mas a fé é invencível. A impossibilidade humana nada mais é do que a possibilidade divina. E aí a gente acha que isso nunca pode acontecer. Pode e vai. Porque o seu impossível é o possível de Deus. Eu gostaria que você saísse daqui esperançoso. Porque a minha dádiva divina é estar contigo aqui, meu amado, para juntos nós fazer com que a nossa fé seja animada, para que a nossa esperança frutifique, mesmo quando ela pareça estar morta. Eu acho que daí que saiu aquele ditado, a esperança é a última que morre. Eu acho que é a sempre que nasce. Porque nós nascemos de novo. Eu não nasci à toa, eu nasci para Cristo. E você? Você é o guerreiro do Senhor nessa terra, porque estamos em guerra, diz a Bíblia, estamos em guerra. E se eu tenho fé em Cristo, é porque eu estou na guerra. Ah, mas eu posso tomar algum tiro e morrer? Você não morre, você é espírito, e o espírito volta ao Senhor. O seu corpo pode morrer. Se, vamos falar assim, receptáculo, queria dar uma palavra mais robusta, bonita. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito. E o Espírito que habita em nós fortalece o meu espírito, fortalece o seu espírito. Eu gostaria que nessa manhã você chegasse diante de Deus e pedisse a mesma fé de Abraão. Porque ele mudou a chave. Ele foi contra a esperança. A esperança dele era ter uma vida tranquila, continuar com os seus negócios. Ele poderia ter filhos com as suas concubinas, como teve. Mas ele ouviu do Senhor que a sua esposa, que não podia ter filhos, um dia teria. E teve. Sem precisar de Viagra. Sem precisar de nenhuma ajuda. Apenas Deus. Naquilo que era impossível aos homens, na possibilidade de Deus sempre vai acontecer. Eu quero dizer para você nessa manhã. Está impossível? Mas Deus é o possível na nossa vida. Quando eu olho para o Evangelho de Lucas, e lá no primeiro capítulo ele diz que, porque para Deus nada é impossível, nada é. Eu tenho tantos sonhos ainda na minha vida. Não sei se eu vou completá-los todos, nem todas as promessas de Deus.
Mas como é bom ter fé em Deus. Como é bom estar aqui junto e a gente criar uma esperança. Como é bom a gente poder adorar a Deus e falar: Deus, obrigado, porque o Senhor está me enchendo mais uma vez, para mais uma semana. Tão difícil, às vezes tão complicada. Como que será o teu amanhã? Como será a tua segunda? Como será a tua terça? Talvez você não saiba, e não sabe mesmo, porque nós não temos controle das coisas, mas quando a minha vida está nas mãos de Deus, Ele tem o controle, e aí eu acredito no impossível de Deus acontecendo na minha impossibilidade. O possível de Deus quer acontecer na sua vida. Pai, nós te agradecemos nessa manhã. Eu te agradeço, Senhor, porque estamos juntos aqui, tomando o nosso café, olhando para pessoas que nós amamos, que nós precisamos amar mais, porque vamos viver juntos, Senhor, um tempo que será muito maior do que esse na terra. Ensina essa fé, que vai contra a esperança. Ela vai contra a esperança, eu sei, porque às vezes a esperança ela esmurece, ela se perde, Senhor. Quando nós damos aquela batida, Senhor, diante da vida, quando às vezes aparece uma pedra no rim, Senhor, e nos dá uma dor, quando às vezes a gente perde alguém que nós amamos. Paizinho, em nome de Jesus, possamos sair daqui na reflexão de que na nossa impossibilidade o Senhor tem as suas possibilidades. Nos encha, Senhor, nos encha. Nos dê graça. Dê graça, Senhor, a esses homens e mulheres que estão aqui. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela comunhão. Muito obrigado porque nós em espíritos, ó Pai, que estamos aqui, possamos ser renovados pelo Teu Espírito Santo. Por isso eu peço, renova-nos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Se a sua esperança chegou aqui meio abalada, lembre-se da fé inabalável, porque ela renova a tua esperança. Saia daqui com a sua esperança renovada. Pastor, e se chegar quinta-feira minha esperança ficar abatida? Eu espero Deus que essa pedra saia. Porque Ele rasga pedras. Ele cava túnel aonde não tem túnel. Ele dá luz aonde não tem luz. Ele dá paz aonde tem guerra. Pense nisso. Em nome de Jesus Cristo.